Olá, pessoal! Meu nome é Luiz e eu vim falar para vocês de uma situação extremamente chata e muito comum. Quando você chega na casa de alguém, quando você vai numa empresa bem legal, ou você vai naquela exposição de arte super chique, se depara com uma obra e fala: minha sobrinha podia ter feito melhor. Ou quando você vê alguma obra tão complexa que você sente tão intimidado, você fala: melhor eu seguir reto, porque eu não estou entendendo nada. Para isso, eu trouxe para vocês o Manual de Sobrevivência à Arte Contemporânea. Veja bem que eu já começo colocando um recorte, eu estou falando de arte contemporânea, que alguns autores e alguns teóricos vão falar que começa na transição do século XIX para o século XX, provavelmente naquela época das vanguardas europeias, por volta dos anos 10, anos 20. Outros teóricos vão falar que ela é uma evolução da vanguarda do dadaísmo. Outros teóricos já vão falar que é uma evolução lá do pop art, lá nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, me interesso muito mais por esse momento das vanguardas europeias. Então, perante essa diferença entre as percepções teóricas de quando começa a arte contemporânea, existe uma coisa que todos concordam, que é a transformação da poética e estética artística. Na transição do século XIX para o século XX, a gente tem essa transição da arte moderna para a arte contemporânea. Quando isso pode ser percebido? Na transição da representação para a apresentação. Um artista moderno, quando ele quer pintar, quando ele quer falar de uma maçã, ele vai pintar uma maçã para você, que é o que a gente tem aí no exemplo. Já um artista contemporâneo, ele não vai representar a maçã. Se ele quer falar de uma maçã, ele te traz uma maçã. Isso daí é muito mais perceptível se você falar de uma coisa mais abstrata. Se um artista moderno vai falar de medo, ele vai te pintar, vai te trazer alguma coisa que represente o medo, que faça você querer sentir medo pela representação. Um artista contemporâneo não. Ele vai trazer uma situação, algo que te faça sentir medo fisicamente. Ele te apresenta uma situação. E nessa transição poética e estética, a gente tem que lembrar também nessa transição do século da evolução tecnológica. Então a gente tem uma evolução também das mídias artísticas e da liquefação, da fluidez entre essas mídias. A gente pega as mídias tradicionais, né? Tipo desenho, pintura, escultura, que vão elevando pela técnica e podem ocupar novos espaços. Por exemplo, nessa época, no final do século XIX, a gente tem o surgimento da fotografia, que vai se tornar uma grande mídia e possivelmente no futuro, obviamente, vai evoluir para o vídeo, a videoarte. A gente tem também a evolução da gravura, que chega no silk, ou também alguns dizem evolução do desenho para o grafite, que é uma arte mais urbana. A gente tem artistas que vão trazer novas mídias, ou mídias mais consolidadas, como, por exemplo, o teatro e a dança para dentro das artes visuais, que vão compor a performance, o happening, que são artes com o corpo. A gente tem também a evolução do espaço da escultura, que vai deixar de ser um objeto e vai ocupar o espaço arte. Então, ela não vai deixar de ser um objeto consolidado aqui e a gente vai ter ela ocupando uma parede, uma sala, de repente até uma rua. Quando a gente fala agora de rua, a gente está falando de uma intervenção, que é uma arte que deixa de ser fechada no espaço arte e vai para o espaço público. Ela influi na vida cotidiana. Beleza. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos que servem para conhecer um pouquinho mais, para quem não tem tanto costume, tanto contato, alguns tipos de arte contemporânea. O primeiro é o exemplo mais clássico, que provavelmente você já viu em algum livro de história da arte, que é a fonte do Marcel Duchamp. Muitos dizem que ele é o pai da arte contemporânea. Essa obra, ele pegou um mictório, colocou numa exposição, assinou com outra pessoa e chamou aquilo de arte. Muitos dizem que aqui a gente tem o nascimento da arte contemporânea porque ele dissocia o fazer artístico do objeto arte, ou seja, você não precisa fazer aquilo mais. Você pode simplesmente pegar uma coisa pronta, colocar no espaço, porque o seu olho fez toda a sua criação aconteceu aqui. Você não precisa mais de fato fazer a prática artística. Do lado eu trouxe um exemplo de uma performance, que é da Mariana Abramovic, com o seu ex-marido, e agora falecido, Ula. No caso, era uma performance que você consegue encontrar, acho que no YouTube, um vídeo que os dois estão fazendo essa interação, e você consegue escutar a respiração e o esforço que eles estão fazendo. Eles ficam se equilibrando com esse arco e flecha, um puxando o arco, o outro segurando a flecha, que se eles soltassem, iria direto a flecha dentro do peito dela. Então esse é um exemplo clássico de uma performance.
Do lado eu trouxe Jean Basquiat, um pintor francês muito famoso. Aqui ele já traz muito do primitivismo africano, um pouco das origens da sua cultura, que também reflete muito do interesse pelo grafite, a arte urbana. Alguns exemplos brasileiros que eu trouxe, essa gravura, uma estilogravura da Lourdes Vivais, que é a professora da Unicamp, e do lado eu trouxe uma instalação do Tunga, que se encontra, se não me engano, hoje em dia em Inhotim, que ela é muito famosa, muitos já viram na internet. Beleza. Conheci todos esses exemplos, mas como que eu vou interagir com eles? Para isso eu trouxe essas perguntas facilitadoras. Elas não existem em uma ordem, elas estão aqui simplesmente para criar uma narrativa ou criar um caminho que você se interaja com o objeto arte. Por quê? Porque não necessariamente você vai entender especificamente o que o artista propôs, mas o que importa é você criar o seu sentido, se relacionar com ela, beleza? Vamos colocar isso em prática. Aqui eu trouxe uma obra da artista Adriana Varejão, e do lado eu tenho uma etiqueta que você veria em qualquer galeria ou exposição. Vamos começar pela etiqueta. Azulejaria em carne viva, 1999, Adriana Varejão. Óleo sobre tela e poliuretano em suporte de madeira e alumínio. E aqui a gente tem as medidas. Vamos começar olhando a estrutura da obra? Aqui a gente está olhando para a imagem, porque a gente não está na exposição. Mas se você tivesse, você ia perceber o tamanho que a gente tem aqui pela legenda. É uma obra com mais de 2 metros de altura, então o impacto já é muito maior do que simplesmente ver uma imagem na tela do seu computador, igual você está vendo agora. Depois a gente vai lendo ali, ó, óleo sobre tela e poliuretano. Então não tem nenhum azulejo ali? Isso tudo é uma pintura. Mesmo a carne, mesmo os azulejos, são todos uma pintura. Interessante, então só pelo material eu já tenho outra percepção da obra. Agora vamos refletir um pouco sobre isso? O azulejo, talvez para muitos que não saibam, é uma peça muito comum de Portugal colonial, que adquiriu suas riquezas a partir da exploração de povos nativos africanos e americanos. Então, simplesmente uma perspectiva histórica, pensar nessa carne que está escondida a partir dessa riqueza, dessa produção portuguesa, já fala muito sobre sofrimento, sobre dor, sobre esconder, né, o passado. Se a gente entrar numa perspectiva mais intimista, a gente pode pensar onde que se encontra o azulejo na nossa casa. Na cozinha e no banheiro. O banheiro é um espaço de interação muito mais pessoal, individual. E a cozinha ela pode ser pensada até como coração familiar. É um lugar de interação mais familiar. E aí a gente pode pensar o que está por trás dessa casca, né? O que se encontra dentro do íntimo. Isso aqui são só caminhos que a gente criou para entender essa obra. E você pode criar outros a partir das referências que você mesmo tem. Tudo bem. Tive essas perguntas, estou aqui pensando. Ainda acho que minha sobrinha podia ter feito aquilo melhor. Então aqui a gente entra no plano de juízo de valor, que é muito mais a ver com o que você percebe de ser a arte, como você avalia. Afinal, a definição de arte ela é tão abstrata, a própria arte é tão abstrata que ela abstrai a sua própria conceituação, né? E o juízo de valor que você cria é a partir de como você interage com a arte. Se você aprecia muito mais o valor estético dela, se é alguma coisa ser bonita ou se é alguma coisa mais referencial, mais refinada, ou se é alguma coisa que você consegue compreender. Aqui eu trouxe um exemplo do Arthur Bispo do Rosário, que muitos consideram um grande artista brasileiro, mas que ele mesmo não considerava. Ele se considerava um Messias que trazia mensagens de Cristo, de Deus, né, para a Terra. E ele vivia no manicômio, e muitos críticos de arte viram essas criações dele e chamaram de arte, e hoje está em grandes galerias. Afinal, ele era um artista? Depende da sua própria visão. O que interessa aqui nessa minha apresentação é tentar conquistar um pouco do interesse de vocês para interagirem com a arte, porque diversas pessoas dependem, muitas comunidades dependem das indústrias criativas, e a gente se importar e dar o tempo a elas é o mínimo que a gente pode fazer para apoiá-las. Muito obrigado!